Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a difusão do conhecimento científico. Antes da gente se adentrar no conteúdo novo, é interessante a gente relembrar o que a gente viu na nossa última aula. O tema das nossas últimas aulas foram a questão do conhecimento, os tipos de conhecimento, conhecimento científico, e na última aula a gente falou sobre um método científico. O que é esse método científico? Quais são as etapas do método científico? A gente falou que a construção do método científico, ela passa pela observação do fenômeno, pela elaboração de questões, perguntas, pela elaboração de hipóteses, pela realização de testes e experimentos em cima dessas hipóteses, pela análise dos resultados e, por fim, esse conhecimento adquirido, esse saber gerado nesse experimento, ele precisa de ser compartilhado, ele precisa de ser divulgado. E é isso que a gente chama de difusão do conhecimento científico. Quando a gente fala a respeito das ciências, é importante que a gente se lembre que as ciências não são tais quais a gente conhece hoje. Por um longo período na nossa história, as ciências eram restritas à explicação dos fenômenos, dos acontecimentos do mundo. Elas se davam, sobretudo, embasadas no conhecimento religioso, e muitas das pessoas que defendiam o conhecimento científico, eram cientistas, chegaram a ser perseguidos. Um caso que eu trouxe o exemplo para vocês aqui na fotinha é o Galileu Galilei. Ele foi, pela sua teoria, ele chegou a ser perseguido durante o período da Inquisição, e para que ele não fosse enforcado, ele chegou, de certa forma, a parar de defender a sua teoria científica e terminou a vida em isolamento. Por ele ser um defensor da ciência, por ele propor uma explicação que, de certa forma, divergia do conhecimento científico. Daí, a gente vê que durante o Renascimento, quando o homem ele começa a dar ênfase ao uso da razão, ao uso do pensamento para poder explicar as coisas, e durante o Iluminismo, as ciências elas ganham força. Elas, nesse período, eram patrocinadas por grupos privados ou eram restritas a grupos, não eram. Era um saber que já tinha uma certa força quando comparado ao período anterior, mas ela ainda, de certa forma, era restrita, não era tão divulgada. A partir do momento em que, no século XIX, a gente tem a ascensão da burguesia ao poder, a gente vê o desenvolvimento das ciências, a gente vê surgir várias invenções, a modernização dos processos de produção, e isso acaba impactando diretamente na vida das pessoas. Então, a gente vê que a ciência, ela passa a se fazer mais presente em nosso cotidiano cada vez mais. A gente encontra a ciência no nosso dia a dia, no remédio que a gente toma quando a gente está com dor de cabeça. Quando a gente vê a construção de uma casa, por exemplo, tem saber científico ali. Tem questão dos materiais, resistências de materiais, a gente tem cálculo matemático, cálculo físico para ver quanto que aquela estrutura suporta de peso, por exemplo. A gente vê num prato de comida, tem ciência. Tem pesquisa genética, pesquisa da área da agronomia, da doenças de plantas, da fitopatologia. Pesquisas que tentam fazer com que a produção seja cada vez maior. E a gente tem também a presença da ciência no computador, no celular que você está assistindo essa videoaula agora, a forma como os programas, os softwares, as tecnologias de informação e comunicação estão presentes no nosso dia a dia, são manifestações da ciência. Então, o que a gente chama de difusão científica, que é o tema da nossa aula de hoje? É a divulgação de informações relativas à ciência. É a forma como o conhecimento científico circula, como as informações relacionadas ao conhecimento científico vêm ao conhecimento do público e como os resultados de pesquisa são divulgados. A difusão científica é muito importante porque ela potencializa o debate da ciência, ao mesmo tempo em que ela instiga novos talentos, desperta o interesse de outras pessoas por aquele tema de pesquisa, ao mesmo tempo em que leva o conhecimento científico para um público bem distinto. Então, quando a gente fala da difusão do conhecimento científico, ele pode se dar de duas formas: por comunicação científica
ou por divulgação científica. Qual que é a diferença? A comunicação científica é aquele tipo de difusão do conhecimento científico que se dá entre os pares, entre cientistas, entre pesquisadores da mesma área. Já a divulgação científica é o tipo de difusão do conhecimento científico que se dá das pessoas que são detentoras desse conhecimento científico para um público em geral. Então, comunicação científica, como eu já disse para vocês anteriormente, é aquela que se dá entre os especialistas de uma determinada área. A gente não vê, por exemplo, congresso de medicina, congresso de enfermagem, congresso de psicologia, congresso de educação. Então, é a forma como os especialistas ou aqueles estudiosos da área se reúnem para discutir sobre o tema do qual pesquisa. Ela se dá numa linguagem científica, mais para frente a gente vai estudar essa linguagem científica. Geralmente essas comunicações científicas, eventos científicos, eles geralmente organizam especialistas dentro de uma determinada área ou pessoas que sejam de áreas afins, ou seja, áreas que de certa forma se relacionam uma com a outra. É um conteúdo específico e especializado e essa difusão do conhecimento científico na forma de comunicação científica, ela se dá de diferentes formas. Periódicos, que são revistas científicas, é um exemplo. Teses e dissertações, que são as formas as quais são divulgados os trabalhos de mestrado e de doutorado. Eventos científicos, que são congressos, conferências, simpósios e outros tipos, através de livros acadêmicos, capítulos de livros. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos. O primeiro, que vocês estão vendo aqui à esquerda, é um pôster de um congresso na área de vocês, que é o Congresso Brasileiro de Agroecologia. No caso, essa aqui é a propaganda para esse congresso que aconteceu no ano de 2015 em Belém, no Pará. Aí vocês veem aqui a edição do evento, no caso é o 9º congresso, o período que o evento vai acontecer. Geralmente o evento científico ele tem tipo um tema. No caso desse 9º Congresso Brasileiro de Agroecologia, o tema é diversidade e soberania na construção do bem viver. E logo aqui embaixo a gente vê as entidades que estão organizando esse evento. No caso, a gente vê que tem IFE, que tem Embrapa, que tem várias instituições que estão na organização desse congresso. Um outro exemplo de forma de divulgação, de comunicação científica, é um artigo. O artigo a gente vai estudar ele mais para frente, mas já dando um spoiler para vocês, ele tem o título, que vocês estão vendo logo aqui acima, centralizado. No caso desse trabalho é Agroecologia na Construção do Desenvolvimento Sustentável Rural. Logo abaixo a gente tem o nome dos autores, no caso o autor é o Rodrigo Machado Moreira e a Maristela Simões do Carmo. Vocês podem ver que na frente do nome tem um númerozinho. Esse númerozinho indica que é uma nota de rodapé. Você vai ver cá embaixo, aqui no final da página, comparece esse númerozinho. Então, ele vai, quando está na frente do nome da pessoa, ela diz a respeito da formação da pessoa, se é médico, veterinário, se é agrônomo, no caso, e a qual instituição essa pessoa está vinculada. Todo trabalho científico tem um resumo, que você consegue, ao ler esse resumo, ter uma prévia do que ele vai tratar no todo. E esse resumo ele tem que ser duplicado em uma língua estrangeira, ou inglês ou espanhol. Além disso, esse resumo é acompanhado de palavras-chave, que são espécies de palavras que resumem as ideias principais do trabalho, tá? Então, essa aqui é a primeira página de um trabalho. Veja que cá na direita de vocês, cá no finalzinho da página, tem referência de qual revista que foi publicada. O nome da revista, volume, número, quais páginas e em qual ano que esse artigo foi publicado. Mais para frente a gente vai voltar e falar a respeito dos artigos, tá? Fiquem tranquilos. Temos, por exemplo, revistas, no caso da Science, que eu trouxe para vocês. Trouxe também aqui a Revista Brasileira de Agroecologia, que é uma revista científica da área da agroecologia, que é a área a qual vocês estão estudando agora. E a divulgação científica, ela tem, de certa forma, o mesmo intuito da comunicação científica, só que é uma forma da gente vulgarizar a ciência. O que é isso? De tornar esse palavreado, vocabulário científico, que às vezes é muito confuso para quem é leigo, de uma forma que ele seja mais fácil de ser entendido, de ser compreendido. A divulgação científica ganhou muita força com o advento das tecnologias, tá? A gente vê isso hoje de várias formas, a gente vê
Documentários, a gente tem canais de TV específicos de divulgação científica, canais no YouTube que ganharam muita força, sobretudo na pandemia agora, perfis em redes sociais como o Twitter e o Insta, que a gente tem vários divulgadores científicos, e a divulgação científica é um jeito, um caminho de tornar o saber científico acessível para qualquer pessoa, para uma vasta audiência. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, no caso de canais de TV de divulgação científica. National Geographic Channel é um exemplo, Discovery Channel também é um exemplo, History Channel também é um exemplo de canais de televisão que divulgam conteúdo científico. No caso eu trouxe para vocês o Átila Yamarino, que ficou famoso agora na pandemia, que ele tem formação na área de biologia e ele tem ele faz um trabalho de divulgação científica, sobretudo na questão da Covid, de métodos de prevenção, falar a respeito da pandemia, quais estão sendo as consequências da pandemia. Então ele tem perfil no YouTube, perfil no Twitter, é sempre muito ativo e tem esse trabalho de divulgação científica, tanto que ele se considera um divulgador científico. Tem esse canal do YouTube também que eu trouxe para vocês, que é o Rede Consciência, que são videozinhos curtinhos de divulgação científica, que fala de N assuntos, é bem interessante. A gente tem a Luísa Caires também, que ela é editora de ciências do Jornal da USP, ela também faz um trabalho de divulgação científica. Ela é considerada uma das divulgadoras científicas mais influentes do Brasil. A Natália Pasternak também, que ficou famosa agora com a questão da pandemia, também é uma divulgadora científica. É comum você encontrar a Natália no YouTube, no Twitter, com vários conteúdos, sobretudo ela é microbiologista, então ela fala muito sobre essa questão da pandemia. E é importante que quando a gente vai ver o conteúdo de divulgação científica, a gente vive numa era de fake news. Então é interessante que vocês procurem em fontes confiáveis, que essa informação que se diz científica, ela seja baseada em estudos. Se fala que é baseado em estudo, vê qual instituição que está divulgando esse estudo. A instituição de origem, você pesquisa a credibilidade daquela instituição. Então é legal ver se é realmente conteúdo científico, se seguiu um método científico, se teve teste, quantas pessoas com o experimento, por exemplo, se é um experimento de medicamento, quantas pessoas foram testadas, qual foi a eficácia desse medicamento. Verifique o conteúdo, vê se esse conteúdo é verdadeiro ou fake, dá uma olhadinha nos dados, nas informações, nos resultados, cuidado com as fake news, existe muita notícia falsa hoje em dia, a gente vê circulando muita informação, é legal que vocês saibam discernir o que é verdadeiro ou falso. Uma ferramenta que ajuda muito a gente a olhar, no Brasil, todas as pessoas que mexem com pesquisa científica, que são professores de universidade, alunos de mestrado, de doutorado, quem mexe com pesquisa no Brasil geralmente tem o currículo Lattes. O currículo Lattes é um currículo acadêmico. Esse currículo ele fica cadastrado no repositório do CNPq. O CNPq é uma das principais agências de fomento à ciência no Brasil. Enquanto você entra então no lattes.cnpq.br, que vocês estão vendo aqui, você clica aqui em buscar currículo. Aí vai aparecer para vocês aqui essa página. Você digita o nome da pessoa que é autor do artigo, o autor daquilo que vocês estão lendo, no caso se for brasileiro, tá, gente? Então você consegue, marca aqui, doutor ou demais pesquisadores, marca demais pesquisadores, digita o nome da pessoa, faz a busca, aí vai aparecer o nome da pessoa, você consegue abrir o currículo da pessoa e ver por esse currículo científico se a pessoa tem credibilidade ou não, qual é a formação daquela pessoa, se tem doutorado, se tem mestrado. A partir disso você consegue, de certa forma, checar a credibilidade dessa informação. Então eu trouxe, por exemplo, aqui eu digitando meu nome no currículo Lattes, vai aparecer meu currículo Lattes, vai aparecer para vocês qualquer pessoa que vocês pesquisarem assim. Aí na hora que vocês clicarem em abrir o currículo, vocês vão ter acesso a todas as informações relativas à vida acadêmica, pesquisa, extensão que essa pessoa faz. Então, gente, mais uma vez, bato na tecla, não acredite em tudo que você vê na internet. Veja a fonte, busque a fonte, vê quem que publicou, quem que é o autor, confere a data, isso é muito importante, às vezes é uma coisa muito antiga que já não tem mais validade. Lembre-se que a ciência tem constante transformação
e evolução. Se tiver muito adjetivo, desconfia. Às vezes, se você ficou desconfiado da informação, tenta ver em outra fonte, lê a notícia inteira, não vai só na divulgaçãozinha que vem no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Abre e lê no todo. E se você está em dúvida quanto à credibilidade daquilo, não repasse. A gente já tem uma rede muito grande de divulgação de fake news hoje em dia, então não seja mais uma pessoa que divulga isso, tá? Então, gente, é isso. Na aula de hoje eu queria passar para vocês um pouquinho do que é divulgação científica, difusão do conhecimento científico, o que é comunicação científica. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre isso. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.